Aí começou. Então, estava fazendo uma breve lembrança, né, do que a gente viu ontem. Então, foi o teorema do transporte Reynolds, né? A gente chegou na equação de Euler das turbomáquinas, que é essa expressão aqui que relaciona a variação da quantidade de movimento angular do fluido, né? Que é essa parte aqui, né? Esse daqui é o ΔH, variação da quantidade de movimento angular, com somatório de todos os torques, né? E aí a gente analisou que o torque de superfície, as forças de corpo, né? Os torques devido às forças de superfície de corpo seriam ou são, de fato, muito menores do que o trabalho de eixo que cruza o volume de controle. E ficamos com essa relação entre o torque, né? Então, se a gente tem uma bomba, tem um eixo ali cruzando o volume de controle, a gente teria um eixo aqui vindo de Z, né? Ele viria aqui de Z. Ele cruzaria o volume de controle e ele forneceria o torque para essa peça aí girar, né? Que é o impelidor ou rotor. Cada autor chama de um jeito, mas impelidor e rotor são as duas nomenclaturas mais usuais. Então, essa é a relação que a gente vai usar para fazer todas as análises daqui para frente na parte de relação entre as energias que o volume de controle recebe e o que ele transmite, né? Recebe a energia na forma de trabalho mecânico, né? E fornece como energia hidráulica para o fluido. Então, quem faz isso é a bomba, né? Então, para isso tudo a gente viu, né? Falamos que essa é uma hipótese muito forte aqui de viscosidade nula e o preço que a gente paga por essa simplificação e que, na verdade, né, que a questão é que se a gente começar a levar muito em conta a viscosidade, as perdas de carga começam a ser muito maiores do que a energia que o fluido recebe. Então, as bombas centrífugas elas não são muito adequadas para fluidos com viscosidade muito alta. Ela acabou aqui ontem. A gente estava falando que isso aqui também é até uma hipótese do teorema do transporte de Reynolds, é que o trabalho de eixo ele é maior que zero quando ele age no volume de controle, e ele é menor que zero quando o volume de controle age na vizinhança, né? Então, essa é a convenção que existe lá no teorema do transporte de Reynolds. E que isso acontece naturalmente quando a gente faz esse produto vetorial do R com o V. Do R com o V. Aqui, ó. Esse R aqui. E aí, na verdade, quando faz o produto vetorial, né, a gente só pega a componente normal aqui ao R. Então, por isso que é só o VT que está agindo aqui só o VT que age na conversão ou na variação da quantidade de movimento angular. E aí, esse produto vetorial, ele naturalmente fornece o sinal desse cara aqui. Se ele tiver no mesmo sentido da velocidade de rotação, então é uma bomba, e aí esse cara é positivo. Se tiver no sentido contrário, isso aqui a gente falou ontem, né, um regador de jardim, que é bem representativo de uma turbina de reação, então as velocidades aqui, o RV, está no sentido contrário da rotação. Então aí o trabalho de eixo vai ser menor que zero. Eles vão ter sinais trocados, né? Então essa é a convenção lá do teorema do transporte de Reynolds. Agora o que a gente vai fazer, continuando aqui da equação de Euler, né, das turbomáquinas aqui embaixo, é calcular a potência realizada em uma turbomáquina, né? E aí, quando a gente for para a turbina, a gente vai ver, né, o pessoal que vai continuar aí depois do mini curso, que a gente vai ver que a potência é desenvolvida por uma turbina, né, ou por uma turbomáquina, que é o W.M. Então, é o produto da velocidade angular do rotor pelo torque aplicado, que é o T-shaft que a gente acabou de deduzir
do teorema do transporte de Reynolds. Então, a gente simplesmente multiplica aqui, né, a velocidade angular em radianos por segundo, para estar... Então, esse cara aqui, a unidade dele tem que ser radiano por segundo, né, para ter coerência aqui, né, se R foi em metro, V em metros por segundo, e isso daqui, quilo por segundo, razão mássica, né, tá? Então, R2 VT2, aqui isso daqui, né, não se esqueça que a projeção isso é um vetor, né, o torque é um vetor, então isso seria a projeção em Z aqui, né, que é o que a gente quer, na verdade. O torque está em Z, então a gente tem que analisar todas as projeções da variação da quantidade de movimento angular em Z, que é essa expressão, e agora a gente multiplicou por ômega, que a gente vai determinar a potência fornecida para a bomba. Ou seja, qual é a potência que a bomba demanda para variar a quantidade de movimento angular dessa magnitude. Agora a gente vai ver uma maneira, tá? Primeiro vai só falar da mesma convenção que a gente falou anteriormente, né? Que é potência maior que zero e a quantidade de movimento angular do fluido aumenta, que é aquela nossa famosa convenção de sinal. E para uma turbina, né, isso aqui para uma bomba, para uma turbina, a potência é menor que zero, porque a potência está sendo fornecida pelo volume de controle. Observa que isso é um pouco diferente do que a gente viu em termodinâmica, né? Normalmente na termodinâmica o trabalho é maior que zero, ou potência, né, quando ele é fornecido pelo volume de controle, aqui é o contrário. E aí, a quantidade de movimento angular do fluido diminui, tá? Agora, uma maneira de trazer um significado físico mais interessante primeira coisa que a gente vai fazer é substituir o R ômega aqui atrás, esse cara aqui, né, os dois aqui, o R ômega aqui, né, por U, que na verdade a velocidade linear aqui, né, no final aqui do rotor, na saída e na entrada, eles são R vezes ômega. Então a gente pega aqui a velocidade na saída, o 2, né, a componente tangencial aqui da velocidade na saída, vezes, na verdade, seria a velocidade linear vezes a componente tangencial, né, VT1, que a gente viu que isso daqui é a projeção do V1, ou seja, a gente tem aqui, se eu tiver um observador aqui em cima desse rotor, né, ele vai ver o fluido, o líquido saindo com VN1. Mas esse rotor está girando, então a composição dessas velocidades que fornece a velocidade absoluta. E o VT1 é a projeção desse cara aqui. Então, a potência necessária para variar a quantidade de movimento angular é o 2 VT2 menos o 1 VT1 vezes M ponto, vezes a vazão. E aí a gente pode fazer o que quiser do ponto de vista matemático, desde que a gente conserve a homogeneidade dimensional dessa equação, né? Então, a gente pode, por exemplo, dividir por m.g no lado direito e no lado esquerdo da equação. E não vai mudar em nada o significado físico da equação, na verdade. Só vai trazer uma conveniência que a gente vai ver qual é. Então, a gente vai obter uma quantidade com a dimensão de comprimento, e que se chama head teórico adicionado ao escoamento. Em português, isso que o pessoal chama de carga da bomba, né? Ou head mesmo. Na verdade, esse termo head, ele é usado mesmo em português. Se vocês olharem catálogos de bombas aqui no Brasil, vocês vão ver que eventualmente tem lá head como uma unidade de energia que a bomba fornece para o fluido. E isso é muito conveniente, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando toda essa equação aqui e dividindo por m ponto, né? Então, divide por m ponto, e essa equação aqui vai ficar com essa cara. W.m, sai daí, W.m sobre m.g, né? Que eu dividi por m.g, vazão máxima vezes aceleração da gravidade, e aqui desse lado, né, a gente simplificou o m ponto ali, sobrou 1 sobre g ali.
E isso daqui tem unidade, né, de metro, porque a gente tem aqui, ó, o 2 é velocidade, né, metros por segundo, VT2 velocidade, metros por segundo. Isso daqui dá metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E dividido por G, metros por segundo ao quadrado, a gente fica com metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes segundo ao quadrado por metro, né? Então esse cara some, aqui some, sobrou metro. Então a unidade disso daqui, a unidade desse artifício matemático é que o H agora, ele tem unidade de metro. E aí, o que a gente consegue determinar diretamente agora? Quantos metros a variação da quantidade de movimento angular eleva o fluido? Então, se você pensar que uma bomba, de forma geral, né? Claro que ela serve, claro que tem muitas bombas que servem para transportar fluido ou líquido, né? Na horizontal. Então, esses oleodutos, né? Até o central de distribuição de água de uma cidade, a distribuição de fluido na horizontal. Basicamente, né? Ou majoritariamente na horizontal. Mas, se vocês se lembrarem lá também da parte de perda de carga, vocês vão se lembrar que é possível escrever, né, a perda de carga como pressão ou como altura. Basta a gente dividir por G aquele termozinho lá de head loss, o Hzinho lá, que era as perdas de cargas menores, né, localizadas ou distribuídas. Então, a gente poderia estabelecer a perda de carga como metro também. Então, isso é muito conveniente, porque se eu tenho que elevar uma certa altura, se a bomba tem que levar líquido a uma certa altura, eu somo as perdas de carga, lá, as curvas, as válvulas, as entradas e saídas, a altura a gente soma direto, né, a diferença de cota que a bomba tem que vencer. Então, isso é muito conveniente, porque independente se ela estiver bombeando na horizontal ou na vertical, é basicamente saber quanto que é a perda de carga, transformar isso em metro, somar a eventuais diferenças de cota, que a gente já tem quanto essa relação entre variação de quantidade de movimento angular e energia na forma de altura, né? Energia com unidade de altura, que o fluido consegue vencer. Então, essa é a grande conveniência de escrever a equação dessa maneira. Então, você fala, pô, mas por que dividiu por M ponto G? Isso foi, eventualmente, tentativa e erro, foi observado, deve ter sido feito várias outras coisas nessa equação que não levaram a um resultado tão conveniente, mas essa é uma operação matemática que leva a um resultado bastante conveniente, que é saber já em metro quanto de energia, né, que o fluido está recebendo. Então, a gente tem aqui a expressão que relaciona, então, a variação da quantidade de movimento angular com a energia que a bomba recebe, e aí a gente tem a dimensão, né, do head em comprimento, mas pode ser também listado como uma coluna, a altura de uma coluna de água, né? Isso daqui é muito conveniente. Uma outra coisa que aparece em catálogo também, né? MCA, que é metros de coluna de água. Isso, de vez em quando, aparece nos catálogos lá que tem unidade de metro, certo? Então, porque normalmente as bombas elas são testadas com água, então os catálogos são feitos para água, então por isso que está MCA na maioria dos catálogos, metro de coluna d'água, que é metro, que é o head, na verdade. Isso daqui é o head. Tá? Então, mesmo para uma bomba que não está bombeando água. Então, normalmente, você converte o head do fluido que está sendo bombeado para metro de coluna d'água, que é a maneira como a bomba foi testada.
que é uma coisa bem simples, né? Então, olha só, imagina só, a pressão atmosférica, uma das unidades é milímetro de mercúrio, né? Se vocês lembrarem lá de McFlu também, a pressão atmosférica padrão, né, no nível do mar, é 760 milímetros de mercúrio. Se em vez do mercúrio lá no barômetro a gente tivesse água, a altura equivalente a essa pressão de mercúrio são 10 metros de coluna de água. Então está aqui, ó, uma comparação, né, isso eu tirei do livro de McFlu, aqui a altura de uma pessoa, 1,60 m, 1,70 m, um barômetro, aqui também fora de escala, né, porque 760 milímetros seria bem, acho que bem menor que isso daqui, né. Bom, não, se bem que meio metro, não tá muito errado, não. E aí, a gente tem aqui o equivalente da coluna d'água. Quanto seria a coluna d'água equivalente a essa pressão atmosférica? Que é simplesmente a gente pegar o H, né, a pressão atmosférica, e dividir pelo gama, que é ρg, né? É uma forma de escrever, como essa quantidade massa específica vezes a aceleração local da gravidade aparece muito, o pessoal eventualmente chama isso de gama, que é o peso específico também, né? Certo? Então, é simplesmente pegar a pressão atmosférica, dividir por esse valor da água que a gente chega nos 10 metros de coluna de água. E aí, claro, né, a altura do mercúrio vai ser muito menor, porque ele tem um peso específico bem maior que da água, né? Uma ordem de grandeza aqui. A gente está mais ou menos em torno de 10 kN por metro cúbico, e para o mercúrio é 130 kN por metro cúbico. E aí é isso que eu falei, né? Dividir por G é opcional. Quer dizer, dividir essa expressão aqui por m.g, na verdade, ou essa daqui também por m.g, né? Que aqui teria um m ponto, que foi embora aqui com o m ponto que a gente dividiu. Então, dividir por m.g é opcional, mas o reg, se a gente não dividir, ele tem a unidade de metro ao quadrado por segundo ao quadrado, que é muito menos prático do que a unidade de metro, que já vai dar para a gente, enfim, uma coisa muito conveniente, tá? E aí, né, uma coisa que a gente está falando aqui, quer dizer, é idealizando essa expressão, né? Toda a potência aqui, né? Todo o torque tal, fornecido pelo motor elétrico, irá se converter em head do fluido. Então é isso que ele está falando aqui, na verdade, que na verdade a gente vai ver que existem muitas perdas no meio do caminho que fazem com que isso daqui não seja necessariamente verdade, né? Não porque esse idealmente que está aqui, né, que todo torque é fornecido. Mas a gente vai ver que existem muitas análises interessantes e até mesmo análises que são usadas na forma geométrica da pá do impelidor. Então, essa análise vai permitir a gente saber, por exemplo, se a gente faz uma pá reta, a gente vai ver isso na aula de hoje, uma pá curva para trás, que é o seguinte, ela tem essa curvatura, que é o que se chama pá para trás, o impelidor está rodando nesse sentido, e a pá ela é virada, como se ela tivesse assim, acho que seria melhor assim. Essa seria uma configuração pá para trás e uma configuração pá para frente. Então a gente vai ver, com base nessa expressão aqui, qual dessas três geometrias aqui é melhor, radial, pá para trás ou pá para frente, em função do head e das potências envolvidas. Então nem sempre uma análise ideal, ela é inútil, vamos dizer assim. Você fala, mas pô, isso não é real, na realidade tem um monte de perda. Tudo bem, isso é verdade, mas permitem análises muito importantes, essas análises idealizadas, né? Essas expressões idealizadas. Então, ó, aí a gente vê, né, a gente chegou, por causa do teorema do transporte de Reynolds, na conclusão que só a diferença entre esse termo UV, que seria esse subíndice aqui, ele vale para os dois, né? U V, T na saída, né? Esses caras aqui na saída, a velocidade linear
relacionada à rotação do impelidor e à velocidade tangencial, a componente tangencial da velocidade absoluta. Então, só a diferença nesses termos é que são necessários para determinar o torque ou a potência mecânica, né, que é fornecida ao fluido. Então, a gente vai ver, né, que a vazão, na verdade, não se relaciona com esse cara, se relaciona com a velocidade normal aqui, né, que é até meio óbvio, porque é o único local aqui que a massa cruza o volume de controle. Aqui, se você olhar nesse ponto aqui, a massa não cruza o volume de controle aqui, ela cruza aqui, mas aqui você tem um outro VN contribuindo com a massa saindo do volume de controle nessa região, né? Então, para cada local aqui, a única componente que contribui para a vazão máxica é a componente normal, né? A componente tangencial, ela não contribui para a vazão máxica. E essas equações, elas são gerais, a gente não fez nenhuma restrição quanto ao fato do fluido entrar axial e sair radial, ou entrar axial e sair a 90 graus, ou axialmente mesmo. Então, elas são bem gerais e servem para todos os tipos de máquina, independente da característica dela, né, como entrada e saída de fluido, que foi a principal divisão que a gente fez aqui, quando a gente fala de turbobombas ou de máquinas dinâmicas, axiais, radiais ou de fluxo misto, que é a relação entre a entrada e a saída, né? Se ela entra, se o fluxo entra aqui e sai a 90 graus, se ele sai axial, ou se ele sai aqui com fluxo misto, né? Misto. Que é alguma coisa aqui entre o axial e o radial, ou centrífugo, né? Quando a gente fala do escoamento radial, a gente está falando também de máquinas centrífugas. E aqui o misto. Então, esse triângulo de velocidade, que a gente vai estudar com detalhe hoje, ele vale para os 3 tipos de turbobombas, né, ou turbomáquinas. Aí aqui tem um exercício, e eu acho sempre interessante, né, esse exercício aqui ele tem algumas coisas que a gente ainda vai ver, mas é legal para botar uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês, e a curiosidade muitas vezes desperta um pouco, faz pensar um pouco mais no que a gente está estudando. Então, olha só, uma bomba centrífuga, ela é usada para bombear 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo de água. Só um minutinho. E aí, a água entra no impelidor de forma axial. A gente vai ver o que esse termo aqui significa e como que ele simplifica a nossa vida e como que isso daqui é muito importante do ponto de vista de projeto de máquina, né? Através de uma entrada com 3 centímetros de diâmetro, né? Ou seja, essa aqui eu fui convertendo, porque estava tudo em polegada, só para não enrolar muito a cabeça. Eu disse que isso daqui, ó, tem 3 centímetros, né? Então é o olho do impelidor. Isso daqui é a entrada ou o olho do impelidor. Tem 3 centímetros de diâmetro. Ele está falando aqui uma hipótese muito importante que a gente usou, é que a velocidade na entrada é axial e uniforme. Então a gente pode fazer todas aquelas simplificações que a gente fez no teorema do transporte de Reynolds, né, tirar para fora da integral aqueles termos de velocidade, por causa dessa hipótese aqui, né, que é axial e uniforme. Então, e a saída do impelidor tem 10 centímetros de diâmetro, ou seja, essa parte aqui, saída aqui, né? Então aqui tem 10 centímetros. Tá? Então esse daqui seria o impelidor visto de frente, visto de lado, né? Então ele entra de forma axial, ele sai, ele está dizendo aqui, ele está dando a componente, né, o valor, a magnitude da componente radial na saída, 3 metros por segundo. Esse cara aqui, ó, tem 3 metros por segundo. Que é a velocidade relativa
ao impelidor ou às lâminas, né? Então, é como se você estivesse aqui, em pé, olhando para o fluido saindo do impelidor. Então, você vai vê-lo saindo com essa velocidade aqui. E ele fala que é radial, ou seja, o que é radial, né? Isso é uma coisa que a gente não viu, mas vai ver com bastante detalhe hoje ainda, é o seguinte, ó. Ele diz que a pá, ele está falando que é radial, que ele está falando aqui que a pá, ela tem uma configuração assim, ó, as pás aqui do impelidor, ela tem uma configuração radial, é isso que ele está falando ali de radial na saída. E aí, o fluido, até mesmo por inércia, né, à medida que isso daqui gira, e ele está girando assim, né, por aqui, não, ao contrário, está girando assim. Então, até mesmo pela inércia, e essa é uma hipótese que a gente faz também, né, é que o fluido ele vai seguir, à medida que ele está saindo, ele vai sendo conduzido pelo formato das pás. Então aqui o fluido vai saindo aqui assim, porque ele está dizendo que a saída é radial. Ela pode na entrada eventualmente ser ou não radial, eventualmente ela pode de uma forma mais geral ser até assim, ó, não ser radial aqui na entrada, mas a gente vai ver por que esse ângulo da entrada também desempenha um papel muito importante aqui, ó. Mas na saída ele está dizendo que é radial. Então, a saída do fluido, ele tem essa característica aqui, né? Ele sai com a velocidade VR2 aqui relativa ao rotor, tá? Porque a gente assume que o espaço entre duas pás, o fluido está sendo todo conduzido, a hipótese de infinitas pás. É como se cada moléculazinha de fluido estivesse sendo conduzida direitinho ali da maneira como o perfil da pá é. E quando eu digo que a pá é radial, é como se ele estivesse com essa componente aqui radial na saída, ou seja, com relação ao rotor, a velocidade de saída VR2, ela é radial. Como esse cara está girando com essa velocidade angular ômega, nesse sentido, a gente tem a componente linear aqui, né, R2 ômega, que é o 10 centímetros vezes a velocidade angular. E aí, a velocidade absoluta, que é o que é necessário para o teorema do transporte de Reynolds, porque ele foi feito num referencial inercial, né? Aqui era o yzão xzão, que é como a gente chama o referencial inercial. Então, a gente precisa descrever todo mundo com relação a esse referencial inercial que está fora do rotor. Então, por isso que a gente tem que fazer essa composição, né? Escrever, esse daqui é o triângulo de velocidade, a gente vai estudar isso hoje com mais detalhe. Triângulo de velocidade. Tá? Esse que é o triângulo de velocidade de uma máquina dinâmica. A gente vai ver que tem um pouquinho mais de complicação que isso, mas essa é uma forma bem simplificada do triângulo de velocidade. Quando ele sai radial, então toda a componente radial é essa daqui, a gente vai ver que pode não ser assim. E aí a composição, a velocidade absoluta, visto por uma pessoa que está aqui, fora do rotor, ela é essa velocidade V2 aqui, que é a composição da velocidade de rotação do rotor com a velocidade relativa, né, de quem está em cima ali do rotor que sai o fluido. Então ele está dizendo aqui, ó, que o escoamento sai do impelidor com a velocidade radial de 3 metros por segundo relativa às lâminas, né, então é o VR2, que é radial na saída. Então ele está dando todas as informações para a gente chegar nessa forma aqui geométrica, né, do VR2, que ele é radial aqui na saída, e a gente sabe que o R2 ômega aqui é a outra componente da velocidade, o triângulo de velocidade aqui na saída. Ele está dando a velocidade do impelidor como 3.450 RPM. O que ele quer saber? A espessura B2 aqui, ó, ele quer saber esse cara aqui, para fornecer essa vazão máxima que ele deu aqui em cima, né, 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, quanto de torque que a bomba precisa, a potência e qual é o head, quanto de head que o fluido ganha ao passar por um impelidor com essa característica. Tá? Então, baseado no que a gente viu até agora, vamos ver como é que a gente resolve isso.
Então está aqui ó, o teorema do transporte de Reynolds, já todo simplificado, né? Regime permanente, então a componente no tempo foi embora, todas as forças de superfície de corpo desprezadas. Então a gente fica com essa forma simplificada aqui do teorema do transporte de Reynolds. Como a velocidade é considerada uniforme, ela saiu da integral. A gente assume também escoamento incompressível, né? Então a massa específica também pode sair da integral. E a gente vai ficar com R, produto escalar, né? De V, ρ VA, né? Então, esse produto interno aqui é porque a única componente da velocidade que está, vamos dizer assim, que influencia no M ponto é a componente, é a projeção do V em A, né? Qualquer componente de V que não esteja projetado na área não influencia ou não vai influenciar no M ponto, né? Na vazão M ponto. Então, por isso que a gente tem que fazer essa projeção aqui de V em A. Então, esse cara aqui é o M ponto, e aqui é aquilo que a gente viu, né? Produto escalar entre o R e o vetor velocidade. Então, a gente fica com... Assim, isso daqui é a continuidade, né? Aqui é a continuidade. Aqui é a quantidade de movimento angular, e essa daqui é a continuidade, tá? Aplicada aqui no volume de controle, né? Então, a variação da massa no volume de controle é zero, porque a gente está em regime permanente, não tem massa acumulando, nem a massa não se acumula ali no volume de controle, né? Então, da continuidade, a gente aplica isso na superfície de controle 1, que está aqui, ó, ele não desenhou, mas a superfície de controle 1 é aqui, né? Superfície de controle 1, e aqui a superfície de controle 2. Então, isso daqui é na superfície de controle 1, é a massa que entra, e aquilo ali é a superfície de controle 2, a massa que sai, tá? Superfície de controle, eita, sai fora. A caneta tem um botãozinho aqui que é 2, pronto. Não muito bom não, mas tá aí. Então, massa que entra, ela tem que ser igual a vazão, desculpa, a massa ou a vazão, né? Vazão mássica que entra tem que ser igual a vazão mássica que sai. A gente não está acumulando massa aí dentro do volume de controle. Então, ele deu a vazão mássica, né? Está aqui em cima, ó, 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, que é ρ vezes Q, né? Que é o ρ, aí a gente iguala a esse, então a gente sabe esse termo, que é a vazão mássica que entra, é igual a vazão mássica que sai, que é o ρ VR2, aquilo que eu estava falando, né? Que na verdade aqui, ó, o VR2 veio desse produto interno aqui, ó, essa projeção do V em dA, né? Então ele está projetando esse V2 aqui, ó, a única componente da projeção do V na área aqui na saída, né, que seria um dAzinho, um elemento de área aqui pequenininho, né? Aqui seria um dA, ó. Então a projeção de V em dA e todo mundo em volta aqui é a área, né? Toda a superfície de controle em volta é a área que a massa está saindo, que é por aqui, né? Seria essa parte aqui, ó, pequenininha aqui, né? Seria essa espessura B2 vezes a circunferência aqui do impelidor. Então a gente tira o B2, né? A gente tem massa específica, o VR2 ele deu aqui em cima, né? Foi um dado do problema, 3 metros por segundo. 2π, o R2 é dado, e o B2 é o que a gente quer saber. Então, simplesmente iguala esse lado da equação com esse lado da equação. Então, o B2, aí simplifica a massa específica aqui, né? Ele simplificou a massa específica, e ele trabalhou com essa relação aqui para chegar nessa igualdade. Então, B2 é vazão volumétrica, né? Metro cúbico por segundo, dividido por VR2, que é dado, e todo mundo aqui é dado. Então, substituindo os valores, a gente chega num B2 de 1 centímetro. Então, é uma espessurinha ali de 1 centímetro que tem a saída ali do impelidor para essa vazão volumétrica que ele está desenvolvendo. E aí, agora a gente precisa saber, agora vamos trabalhar, primeiro a gente trabalhou aqui com a continuidade, né?
chegar no B2, agora vamos trabalhar com a conservação da quantidade de movimento angular, para chegar no torque que a bomba precisa desenvolver para elevar o fluido nesse head ideal aí que ele está dando. Então, a gente parte aqui, né, do teorema do transporte de Reynolds, e a informação importante aqui é que a entrada é axial. O que quer dizer que a entrada é axial, né, que ele falou aqui anteriormente, ó, que eu até marquei aqui em cima, né? A entrada é axial. A componente tangencial, ela não existe. O triângulo de velocidade na entrada, ela simplesmente isso talvez, tudo bem, ele é um pouco cedo para falar isso, mas isso a gente vai ver em detalhe hoje ainda. O V2, ele é feito de forma que a componente, essa é porque a gente vai chamar de W2 mais para frente, mas o ângulo na entrada, por isso que eu fiz esse ângulo aqui, ó, por isso que eu disse que ele não era radial na entrada, é porque na entrada ela é feita de forma que essa componente aqui, ó, V2, não tenha nenhuma projeção tangencial. Então, isso que significa entrada axial. Ela entra de uma maneira que não existe, isso daqui é o R1W. Mas a projeção aqui, ó, a soma vetorial de W2, que esse cara aqui é a velocidade relativa ao impelidor. Então, quando a gente faz a soma vetorial de W2 com R1 ômega, a gente chega num V2 que não tem componente tangencial. E como a componente tangencial é a única que vamos dizer assim, responsável pelo torque, nesse caso aqui da entrada, o VT1, foi mal, aqui é 1 e aqui é 1, é igual a zero. A gente vai ver por que isso maximiza o torque fornecido. Aqui o VT1 é a projeção do V2 aqui, porque se você fizer a soma vetorial, né, do VR2 com R2 ômega, você vai chegar nesse vetor, e a projeção dele tangencial é justamente o R2 ômega, tá certo? Porque ele já saiu, né, ele nasceu da soma vetorial desses dois caras, tá? Então, é por isso que a gente só fica com a componente do produto vetorial, né, ou da variação da quantidade de movimento angular na saída. Por isso que só tem o out aqui, ó. Porque a entrada, esse termo é zero, porque esse produto vetorial aqui vai dar zero. Tá? Então, ó, o VT2, é isso que eu falei, né? É R2 ômega, porque ele saiu da soma vetorial da velocidade relativa com a velocidade de rotação ali do impelidor. Então tá aí. O R2 aqui, ó, aí é uma coisa importante que eu tinha comentado. Ó, por que é mais aqui, né? Naturalmente, o torque vai dar positivo, porque a gente está fazendo o produto vetorial do R, que aqui na saída é o R2, né? Então a gente está fazendo o produto vetorial do R2 com R2 ômega. Então esse produto vetorial ele está no mesmo sentido de rotação do impelidor. Então por isso que esse cara é positivo, e aí naturalmente o torque vai ser positivo, fornecido para o volume de controle. Então torque maior que zero para a bomba, né? Porque uma bomba recebe torque, o trabalho mecânico do eixo lá, do motor elétrico. Tá? Então, naturalmente, aqui, ó, esses produtos vetoriais, desculpa, ele já vai fornecer o sinal, se você escreveu tudo certinho, né, e respeitou todos os sentidos, ele já vai naturalmente fornecer o sinal do trabalho do torque ali do eixo, tá? E aqui, ó, o ρVA, né, é o que a gente já fez anteriormente, é o M ponto. É justamente esse termo que a gente já trabalhou anteriormente aqui, ó. É o ρVR2, 2πr2, B2. ρVR2, 2πr2, B2 é o M ponto. Então, jogando tudo aqui, né, eu trabalhei nesse termo e nesse termo aqui da equação, né? Então, aqui, ó, isso daqui seria, sei lá, termo, vamos chamar aqui de estrelinha aqui, né?
estrela, e esse termo aqui seria o termo quadrado, sei lá, que é esse termo aqui. Quadrado, certo? Então, aí, juntando os dois agora, e aí eu precisei saber quem era fazer esse reconhecimento geométrico aqui, né? Trigonométrico, desculpa, que o VR2 e o R2 ômega, que esse cara aqui é a projeção aqui do VT2, tá? Aqui é o V2. E aí, para chegar nessa conclusão aqui. Juntando tudo, R2 ao quadrado, né, que veio da junção desses dois caras, velocidade angular m ponto. Isso daqui é dado, R2 ao quadrado, o R2 eram 10 centímetros, né? Ah, não, 0,03 entrada e 0,1 saída. R2 ao quadrado, aqui eu estou convertendo radiano, né? RPM para radiano, esse cara aqui é RPM. E aí eu multiplico por 2π sobre 60, né? Cada rotação tem 2π radiano, e ele está dando em rotação por minuto, e o que a gente quer é em radiano por segundo. Então a gente tem que dividir aqui e passar de minuto para segundo. Então aqui eu estou convertendo de RPM para radianos por segundo. E aqui é o m ponto, que a gente já calculou. Quer dizer, que é só multiplicar aqui o 10 a menos 2 aqui por 999, né? 999 vezes 10 a menos 2. Isso aí está dando um torque de 9 newtons metro. Tá? Então a bomba, você tem que... Aí você vai lá para um fabricante de motor elétrico e fala, olha, eu preciso de um motor que forneça 9 newtons metro de torque a 3.450 RPM para fazer isso que você quer aqui, né? A gente ainda não sabe quanto de head que essa bomba é capaz de elevar, né? Mas a gente precisa determinar isso agora, que é o seguinte, ó. Então a potência, né? Primeira coisa, a potência, a gente tem o torque, multiplica pela velocidade de rotação, né? Em radianos por segundo. Então, 361,28 radianos por segundo, que é o equivalente a 3.450 RPM. Observa que essa conta, né? Isso é um jeito de vocês não errarem em conta, né? Quando você vai passar de RPM para radianos por segundo, você tem que multiplicar por 2π e dividir por 60. Isso dá aproximadamente 0,1. Claro que não é igual a 0,1, é alguma coisa, porque aqui vai dar 6,28, né, em cima, dividido por 60. Então, alguma coisa, 0,1, alguma coisa. Então, observa, ó, que é sempre alguma coisa 10%. Se for, só para vocês não errarem em conta, né? Isso eu sempre gosto de dar uma olhadinha em ordem de grandeza. 3.450, 361. Tudo bem, não é 10%. Aqui é alguma coisa parari, parará para cá, né? Mas se você chegar aqui em 1.000 radiano por segundo, tá errado, certo? É só para vocês se ligarem na ordem de grandeza desses fatores de conversão, porque é muito comum rotação de bomba ser dada em RPM. Rotação de bomba, de turbina, de tudo que é dispositivo, é RPM. Na hora que você fazer conta, se você usar RPM, você vai errar, porque aqui é radiano por segundo. Então, só para sempre ter isso em mente, alguma coisa perto de 10%. Tem que dar alguma coisa perto de 10%, quando você passa de RPM para radianos por segundo, tá? Então aqui está mais ou menos, 3.450, 361, um pouquinho mais, né? 0,10 alguma coisa, porque aqui em cima, no numerador, é 6,28. Se aqui embaixo fosse 628, claro que daria, ou se aqui em cima fosse 6, né? Daria 0,1, mas... é só uma ordem de grandeza, né? Para vocês não errarem. Tá? Então a gente chega numa potência de 4,28 HP. Então, você pode estipular lá para o fabricante um torque de motor elétrico, né, um torque de 9 Nm, ou a potência de 3,26 kW ou 4,28 HP. Essa é a especificação do motor elétrico que você precisa. 3.450 RPM, 4,28 HP. E qual é o head?
isso daqui veio da nossa... Lembra que a gente dividiu a potência por m.g para justamente aparecer o head. Então, eu estou voltando aqui, ó, justamente naquela... Aqui, ó. Quando a gente fez essa divisão aqui, né, esse argumento matemático que a gente fez para justamente aparecer o head. Então, eu voltei aqui, ó, a gente calculou a potência, a gente tem a vazão e tem também tem a aceleração da gravidade. Engraçado que eu botei um link aqui para um catálogo e eu copiei e colei essa equação e ele está sempre aparecendo isso. Depois eu corto esse link porque toda hora aparece isso daí, ó. É porque ela está linkado com o catálogo lá. Porque eu fiz isso mais para frente. Enfim, mas tudo bem. Aqui não. Deixa eu fazer a chamada aqui. Só um minutito. Tchuf. Vou ter 2 rapidinho. Deu uma zica aqui, só um minutinho. Deixa eu fazer de novo. Ele não está atualizando. Deixa eu fazer um novo aqui. Peraí, senão eu vou ter que sair e entrar. Novo. Desliga, liga. Não está indo não. Peraí. Tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu saio e volto. Que já aconteceu isso outras vezes. Desliga, liga. Deixa eu clicar aqui. Eu acho que agora vai. Foi. Agora foi. Apareceu aqui pra vocês. Beleza. Bom, continuando. Consegui fazer a chamada. Certo? Entenderam? Aqui teve muito conceito, né? Isso é sempre legal porque fica uma pulguinha atrás da orelha, que tem muito conceito que a gente ainda vai ver, na verdade. Mas já é para vocês irem se acostumando e a curiosidade despertar aí ser uma coisa mais ativa, né? O aprendizado, tá? Então, como é que a gente determina o head, né? Potência sobre m.g. Então, a potência, 3,26 kW, dividido por 9,8 vezes 9,99. Então, isso dá 33,26 metros. Aqui tem que ser 3.260, né? Que 3,26... não, é porque... não, é isso mesmo. Aqui tem que ser 3.260, porque aqui tem quilowatt. Aqui. Então, 3.260 sobre 9,99 vezes 9,8 dá 33,26 metros. Então, essa bomba, ela... Deixa eu só dar uma conferida nessa conta aqui. 3.260 sobre 10 vezes 10, né? Sobre 100. Tá bom. Sobre 100. 3.260. Tá certo. Aqui é 3.260, tá? Opa. 3.260. Por causa do kilowatt aqui, tá errado esse cara. 3,26 metros. Então, a gente viu a partir, né, do triângulo de velocidade, saber quanto que ela eleva em metro, mas não necessariamente um desnível, né? Se você tem aqui uma cisterna no térreo, aí você tem na sua casa, né, uma caixa d'água lá no alto. Então, não necessariamente esse desnível aqui é de 33,26 metros. Mas toda a perda de carga, mais as perdas distribuída, né, mais as perdas de carga localizada na saída, na entrada, nas curvas, eventualmente nas válvulas. Então, a soma disso, não só do ΔZ aqui, né, um ΔZ aqui, que seria a diferença de cota que eu estou fazendo aqui, né, não só um ΔZ, mas todas as perdas de carga, né, o que a gente vai chamar de Hzão, que é o head,
H-L, perda de carga, head loss. Que aí faz todo sentido em contraposição com o head que a bomba fornece. Então é por isso até que lá, se vocês olharem o livro do Fox, ele chama perda de carga de H. Porque é justamente uma maneira conveniente de fazer essa comparação, né, ou esse dimensionamento de bomba, ou fazer essa questão da potência ou da energia que você fornece para o fluido em termos de metro, e não metro ao quadrado por segundo ao quadrado, como a gente viu lá, que seria se eu não dividisse por m.g. Tá? Então, essa seria a especificação dessa bomba. Agora, olha só, a gente viu algumas coisas nesse exemplo que talvez, e aí uma coisa importante de falar agora, né, que talvez não seja muito didático, né? A gente é o que a gente tem para o momento, por causa da pandemia. Na verdade, eu já estava preparando todas as minhas aulas em PowerPoint, mas existem as vantagens e desvantagens, né, de fazer demonstração de forma e resolver exercício assim. Tem gente que prefere copiar, né? Tem gente que aprende melhor copiando, tem gente que aprende melhor prestando atenção. Então, não dá muito para fazer a coisa muito agradar todo mundo, porque um vai ser prejudicado e o outro não. Se fosse uma aula no quadro, a pessoa que aprende melhor copiando se daria melhor do que a que aprende melhor prestando atenção. Mas, de qualquer forma, os PDFs estão aí para você, né? Eu estou colocando lá no Google Classroom todos os PDFs, a lista de presença também. Então, vocês podem, nada impede vocês de pegarem e fazer à mão também, né, os pontos principais. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhada de novo, porque nessas 2 horas talvez as coisas passem meio rápido, mas vocês podem de novo olhar, porque o aprendizado começa na aula, mas depois vocês têm que estudar também, né? Então, vocês podem pegar lá o PowerPoint, tentar refazer o exercício sem olhar, né? Isso é uma coisa interessante. Refazer o exercício sem olhar a solução e depois ver a solução também, tá certo? Bom, então, o que eu estava falando é que a gente fez um triângulo de velocidade aqui, estudou esse triângulo de velocidade aqui, ó, de forma muito simplificada, né, aqui na entrada e na saída. Então, isso é feito de uma forma muito simplificada. A gente vai ver que, na realidade, as coisas são um pouquinho, não é muito mais também não, porque tudo aqui é trigonometria, tudo muito simples, as coisas são bem simples aqui. Então, não tem nada que vocês nunca tenham visto na vida. Então, são coisas realmente simplesinhas. Então, olha só, o triângulo de velocidade geral, ele foi desenvolvido anteriormente, que é esses dois aqui, né? Mas a gente precisa escrever um mais realístico, né? Um que se aproxime mais, realístico no sentido que se aproxima mais do perfil da pá que os fabricantes fazem. A gente vai ver por que esse perfil é assim, por que ele pode ser assim e por que ele pode ser para frente, que é o que eu já falei. Não cabe aqui, mas vou desenhar aqui em cima. Por que ele pode ser para frente. A gente vai ver a diferença em termos de variação de quantidade de movimento angular, de head e de potência fornecida para a bomba. Então, esse daqui, ó, esse perfil de velocidade, observa que ele não tem somente a componente tangencial aqui, claro, né? Porque a hipótese, ele vai ter uma componente normal aqui, que a gente chamou de VN2, e ele vai ter uma componente tangencial, que é a projeção aqui, ó, que é o que a gente acabou de estudar, né, VT2, mas a trigonometria aqui vai ser um pouquinho diferente, mas só um pouquinho também, continua sendo bem fácil. E esse cara a gente vai precisar, né, essas projeções a gente vai precisar para vazão, e esse cara aqui a gente vai precisar para o head, tá? O VT2 ficou ruim aqui. Deixa eu apagar. E o VT2 a gente vai precisar para o head, tá? Aqui o M ponto e aqui o head. Certo? A gente só tinha considerado as componentes normais e tangenciais, porque o perfil que a gente tinha estudado, ele era radial. Era como se fosse uma pá assim, ó, radial. Que ela conduz o fluido a sair de forma sempre radial. Isso idealmente, né? Então aqui, como essa pá aqui tem esse formato mais genérico aqui, ó,
quando o fluido sair, por causa da inércia, ele vai continuar lá com a mesma trajetória que ele tinha, tá? Tá? Então, beleza. Vamos ver a velocidade do rotor e do fluido na entrada e na saída. Vamos fazer esse triângulo de velocidade. Que também tem autor que chama de polígono de velocidade. Cada autor chama de um jeito diferente, tá? Triângulo, polígono, não é a mesma coisa. É justamente essas relações aqui de velocidade normal, tangencial, velocidade relativa que o fluido sai aqui, e a velocidade de rotação aqui do rotor, e a velocidade absoluta, que é a projeção, né? Isso daqui é a soma vetorial desses dois caras aqui, né? E aqui é tranquilo, né? Aquilo que a gente já viu em álgebra linear lá, né? Você pega esse vetor, projeta ele aqui, né? Tem várias maneiras de fazer isso, né? Você projeta ele aqui, ou você pode pegar esse outro vetor aqui de baixo e projetar ali, tem um monte de maneiras diferentes de fazer isso, né? Projeto de baixo aqui, daqui ali, e aí você passa um vetor aqui ligando essa parte com essa parte aqui, né? Tem um monte de maneiras de fazer essa soma vetorial, tá? A gente vai ver isso com detalhe agora. E aí, ó, a gente vai mudar um pouco a nossa nomenclatura. Não vai mudar, não. Não, porque o V já era, ó. O V, ele já era tipicamente usado para se relacionar com a velocidade absoluta, porque anteriormente, né, nesse caso aqui, a gente não estava falando da componente aqui, né? Quando a gente falou o Vn, a gente, na verdade, estava... Esse cara aqui é igual ao que a gente vai chamar agora de W2, que é a velocidade relativa. É o que ele está falando aqui, ó. V é a velocidade absoluta e W é a velocidade relativa a pá que está girando, né? Então aqui o vermelhinho é como se a pessoa estivesse aqui do lado de fora, né? Parada aqui, olhando a bomba de fora, e o verdinho, o W, é como se a pessoa estivesse aqui girando junto com o rotor. E a gente aqui, ó, voltando aqui só para enfatizar isso de novo, ó, o nosso VN2 aqui, como a pá era radial, o nosso VN2 ele era coincidente com o W2, que é a velocidade relativa. Na verdade, esse cara aqui a gente poderia ter chamado de W2 também. Tá? Ou a projeção, da mesma maneira que o VT2 aqui é igual ao R2 ômega. Né? Tá? Então essas são as projeções da velocidade absoluta. Como a geometria era simples, todo mundo coincidiu. Agora que é um pouquinho mais complexo, as coisas não vão coincidir, mas o VN2 continua aqui, porque a gente precisa dele para vazão máxima, e o VT2 continua aqui, ele só não coincide mais com as componentes que a gente está analisando aí. Agora ele é diferente. Tá? Beleza? E o VN2 agora não é igual ao W2. Aqui também é diferente. Tá certo? Então tem uma certa diferença aí por causa dessa característica mais geral que a gente vai ver por que ela é feita assim mais para frente. Tá bom? Então só a nossa nomenclatura aqui. Aqui eu só tô, então, aqui foi o que eu fiz aqui em cima, né? As relações normal e tangente com o triângulo de velocidade. Aqui o negócio só está invertido aqui, né? E também a outra coisa que ele fez ali embaixo, ó, é que ele que está um pouquinho diferente, é que ele pegou o 2, se vocês fizerem a soma vetorial, vocês vão ver que esse U2, na verdade, ele poderia estar aqui também, ó. A gente pode fazer a soma vetorial assim também. Tem um monte de jeito. Aí é ao gosto do freguês, né? Como vocês preferirem. Esse cara aqui é o 2, tá? Então ele fez aqui a soma vetorial de um jeito um pouquinho diferente. Certo? Então ele pegou o V, o ômega e o W e fez a soma vetorial um pouquinho diferente. Mas eu estou mostrando aqui, ó, que o V tem a componente normal e a componente tangencial. Tá? Que é esse V aqui, que veio da soma, da mesma forma aqui, ó, veio da soma do ômega com o U, né? Aqui é o ômega aqui que é a velocidade relativa, e o U que é a velocidade de rotação da lâmina, e aí ele fez a soma vetorial aqui do V.
que esse V tem componentes normais e tangenciais, que é o que a gente vai analisar aqui, que a gente precisa também aqui para calcular o que a gente está precisando, certo? Então, observa que aqui, ó, o exemplo que a gente deu aqui, a gente não precisou fazer toda essa trigonometria, que tudo já era direto aqui, né? Como era simples, as coisas já eram direto, e aí a gente já usou as projeções e os próprios vetores de velocidade que foram dados. Aqui não, a gente vai ter que fazer uma trigonometria que não é nada difícil não, é bem tranquilo até. Então, olha só, a gente vai ver o porquê disso daqui a 2 slides. Ó. Numa situação idealizada, na velocidade de projeto, e aí eu vou enfatizar isso um pouquinho mais para frente, a velocidade relativa, ela entra e sai tangente ao perfil da lâmina. É isso que ele está mostrando aqui. Ó. O ômega 1 aqui, ó, é tangente ao perfil dessa lâmina aqui. E aqui na saída, o ômega 2 também. Na entrada aqui, ó, pra gente... Bom, vamos falar isso mais para isso, a gente vai ser detalhado mais para frente. Por que isso? Só fiquem em mente que esse projeto aqui, ele é importante para a gente ter essa componente aqui tangencial. A gente vai ver o porquê disso mais para frente, né? Vai ficar mais claro. E esse ângulo β1 e β2, eles são relativos à direção circunferencial, né? Então, ele só está dizendo aqui que esse β1 é em relação a... A gente pega uma tangente aqui, ó. Esse é o β1, né? E aqui é o β2, tá? E ele é o β2, beleza? A velocidade do rotor na entrada, óbvio, né? O 1 R1 ômega. A velocidade absoluta, V1, é a soma vetorial da velocidade do impelidor, que está aqui, né? O 1, aqui que eu peguei, né? Eu peguei a gente pegou esse triângulo de velocidade e vamos trabalhar nele com as componentes normais e tangenciais agora. Então, olha só. É por isso que ficou um pouquinho mais poluído aqui, ó, porque ele tem a velocidade do rotor, a velocidade relativa de saída do líquido com relação à lâmina, a velocidade absoluta, que vai ser a soma vetorial desses dois, e aí ele fez as projeções aqui, ó, Vn1 e Vt1. Ficou até apertadinho aqui, tem que tomar cuidado, porque esse α1 não é esse ângulo aqui, ó. E, enfim, mas isso também é relativamente irrelevante, porque cada autor assume o α1 de uma maneira diferente. O Fox assumiu o α1 como o ângulo da velocidade absoluta com relação à vertical, e tem autores que fazem esse ângulo com relação à horizontal. Isso, o α1, na verdade, não desempenha um papel muito importante para a gente, muito mais para trigonometria, e aí só de acordo com o que você definir, você tem que seguir na sua nomenclatura. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Mas um é 90 graus menos o outro, né? Então, a relação é simples. Então, independe aqui de quanto, de quem você chama o α1. O β1, como nomenclatura universal, ele é esse ângulo todo aqui. Ele cortou por causa do ômega1. Ficou até meio ruim, né? Mas o β1 é isso aqui tudo. Tá? Isso aqui é o β1. E aí eu botei o α1 aqui dentro, porque ele parece que ele está aqui para fora, né? Mas na verdade é esse ângulo aqui, o α1. Tá? Enfim, mas isso não tem muita consequência, porque um é 90 menos o outro, você naturalmente iria perceber isso aqui. Tá? Então, olha só, eu fiz também um códigozinho de cores, né? Aqui, ó, a velocidade absoluta, que é o V1, é a soma vetorial da velocidade do impelidor U1 com a velocidade relativa à lâmina W1, que é esse cara aqui, né? Então, é assim que se diz, é uma soma vetorial simples, aí é o que eu estava falando, né? Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode pegar os vetores e aí desenha um cara normal, paralelo aqui, o outro paralelo ali, soma os dois, né? Esse cara aqui paralelo aqui. E aí você vai fazer um vetor daqui até aqui, certo? Então tem maneiras diferentes de fazer isso. Mas é a soma vetorial desses dois caras, né? É o vetor absoluto, de velocidade absoluta V1. Beleza?
Eu estou botando aqui, né, enfatizando isso que eu já falei um pouco aula passada. A gente determina isso graficamente. É claro que toda aquela análise de CFD que eu mostrei para vocês no começo da aula é preferível. Mas isso não impede nem invalida essa análise que a gente vai ver até na aula de hoje, que ela é muito usada, inclusive, para otimizar ou para saber o ângulo das pás, né, que eu mostrei para vocês, que eles podem variar, radial, para frente, para trás. Então, essa análise também, ela não é tão irrelevante assim, ela tem uma relevância que eu já vi até, inclusive, artigos que usam essa análise, artigos científicos, né, para levantar dados de interesse de bomba. Bom, aqui, o que eu estou mostrando aqui é que o alfa 1 e o alfa 2, e isso a gente vai ver graficamente dentro de alguns slides, é que o alfa 1 e o alfa 2, né, que é esse ângulo aqui, né, aqui dentro ele ficou apertadinho, ele varia com a vazão, porque o VN1, eu falei anteriormente, né, que o VN1 é o componente responsável pela vazão, é o componente da velocidade absoluta responsável pela vazão. Então, se eu aumentar a vazão, naturalmente o VN1 aumenta, e naturalmente esse ângulo aqui, né, mantendo o mesmo U1 e o mesmo ômega 1, esse ângulo aqui vai variar, certo? O VN1 e VN2. Ele varia com a rotação, porque aí quem varia é o U1 aqui, ó. Então, esse ângulo aqui vai mudar. E ele varia com beta 1 e beta 2 também. Se a sua pá aqui for diferente, essa soma vetorial, né? Quer dizer, se esse 1 for maior, a soma vetorial não vai cair aqui, não vai ter esse V1. Da mesma forma que esse beta 1 aqui tiver um ângulo diferente aqui, ó. Beta 1 estrela aqui, né? Se ele tiver um beta 1 estrela, obviamente esse alfa 1 também vai ser diferente. Então está tudo interligado ali, né? Tudo interconectado. Se você aumentar a rotação, toda a condição da bomba varia. Então isso é importante entender para a gente, eu vou falar mais para frente, porque que uma coisa que eu já falei anteriormente, né? Por que as bombas centrífugas têm uma faixa estreita de aplicação, né? Que a gente quer uma condição ótima que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Olha só, na nossa análise, eu já falei isso, estou repetindo, ainda não expliquei por quê, porque isso vai ser explicado daqui a um ou dois slides. O alfa 1 é 0, ou seja, na entrada, a gente quer, isso que eu já desenhei no começo daquele slide ali, né? A gente quer que o VN1 ele seja aqui, ó, de forma, ou melhor dizendo, né, que o W1, a projeção do W1, a soma vetorial também, deixa eu desenhar isso mais retinho. A gente quer que a soma vetorial do U1 com o W1 forneça alguma coisa, um V1 que não tenha componente tangencial, que seja coincidente com o VN1. A gente vai ver por quê. Essa é a condição ideal e todas as bombas respeitam isso para otimizar a energia fornecida para o fluido. A gente vai ver por que isso é assim. Aqui, ó, um VT1 é 0 e aumenta o head, certo? A gente vai ver na equação mais para frente por que isso. Vou botar a equação junto aqui, né? Na saída, a gente tem o U2 igual a R2 ômega. E a gente assume, né, como já falou, tangente às lâminas. Tá? Então, esse ômega 2 aqui, ele está amarrado pela condição geométrica da lâmina na saída, que a gente faz para otimizar o VT2, o máximo possível para ele chegar perto do U2. Por que isso? Por causa da relação entre a variação da quantidade de movimento angular do fluido e a energia fornecida, a energia recebida lá pela bomba, né, isso daqui é quanto que o eixo está fornecendo, isso é o head que aumenta na bomba, que é devido a essa variação da quantidade de movimento angular. Se eu elimino esse termo aqui, ó, observa que esse sinal de menos está subtraindo, né? Então a energia que o fluido recebe está sendo subtraído da condição da entrada, é a condição na saída menos a condição na entrada. Se eu zerar o VT1 aqui, ó, a velocidade tangencial 1, é a condição que eu maximizo
a energia fornecida ao fluido em função da variação da quantidade de movimento angular do fluido ao passar pelo rotor. Tá? Então, por isso que o U1 VT1 deve desaparecer. Ou seja, a gente tem que fazer uma combinação de velocidade de rotação com ângulo aqui da pá, para esse ω1 aqui, ó, a soma vetorial, né, do 1 com ω1, levar um V1 que não tenha nenhuma, que seja igual ao VN1 aqui. Ou seja, ele não tem nenhuma componente tangencial. É porque ele está tortinho, né? Aí fica difícil girar a cabeça assim, você vê melhor, mas ele não tem nenhuma componente tangencial ou ela é muito pequena aqui, né? Observa que até essa figura ela foi feita com uma certa com certo critério, porque aqui ou o VT1 é zero ou ele é muito perto de zero. E aqui o VT2 ele é o mais perto possível do U2. Então, a gente consegue com isso maximizar a energia fornecida para o fluido. É a condição que a variação da quantidade de movimento angular do fluido é máxima, né? Com base na equação aqui de Euler, tá? Então a gente simplificou ainda mais, ó. Olha só o que virou o head que o fluido recebe. O 2 VT2 sobre G, certo? Então a variação da quantidade de movimento angular ela é muito maior aqui do que nesse caso que eu estou subtraindo o 1 VT1, tá certo? Tranquilo, né? Então, a implicação disso prática é que todo fabricante ele quer, ou ele faz todo o projeto, faz todo o esforço do mundo para minimizar as velocidades tangenciais na entrada. Então, isso é conseguido por meio de um difusor, que é esse equipamento aqui, ó, que ele entrega o fluido aqui na entrada com o ângulo certinho para ele não ter essa componente tangencial. Então aqui está um difusor aqui na entrada dessa bomba, aqui, enfim, cada fabricante vai fazer o seu difusor com a sua característica associada ao seu equipamento, né? Então aqui são os difusores na entrada, justamente para reduzir ou minimizar ou eliminar a velocidade tangencial. Então, desculpa, não é difusor não, é indutor. Tá aqui, ó, embaixo aqui, indutor. Isso daqui é um indutor. Indutor. Aqui está o indutor e aqui está esse indutor aqui, cada um tem sua característica, né? Então, como é que a gente controla ou como é que a gente fornece essa condição inicial, ideal, desculpa. A gente pode variar a velocidade 1, é só a gente olhar aqui, né? Todo mundo que é responsável por construir o V1. É a velocidade 1, porque ele vem dessa soma vetorial, a vazão VN1, porque eventualmente eu posso subir, se a vazão aumentar, né, se o ângulo aqui, imagina, eu tenho um VT1 pequenininho aqui, aí eu subir muito, esse VT1 começa a crescer aqui, né? Certo? A vazão VN1, a geometria beta1, aqui, ó, essa geometria do beta, eu controlo esse VT1 aqui, e o indutor na entrada, certo? Então, essa condição, sempre que você... A palavra-chave nos exercícios, né, é que isso é uma entrada radial, significa que o VT1... Opa! Isso daqui significa que... Eita, sai fora. Que o VT1 é igual a zero. Tá? Entrada radial ou sem pré-rotação. Pré-rotação é uma condição que eventualmente o fluido vem aqui em algum redemoinho e esse redemoinho ou essa perturbação aqui no escoamento faria com que ele entrasse no impelidor com ângulo onde VT1 não fosse zero, certo? Então, por isso que o indutor ele organiza o escoamento, né? Ele não deixa nenhuma perturbação. Imagina que aqui você tem uma curva. Então, o escoamento aqui, de uma certa forma, ele vai ter um comportamento bem turbulento, vamos dizer assim, né? Diferentemente do que se eu tivesse na entrada uma seção bem retinha, laminar,
com escoamento bem comportado, regular, né, em lâminas, né? Então, eventualmente, eu não precisaria do indutor, mas o indutor ele garante que o escoamento vai entrar ali no impelidor com o ângulo certo, onde o VT1 é igual a zero, tá? Beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó, é o seguinte, ó. Eu estou olhando o efeito de beta 1, o que eu fiz aqui? Ó? Fiz dois triângulos de velocidade variando o beta 1. Esse beta 1 de baixo aqui, ó, ele é maior, né? A inclinação aqui é maior do que essa daqui, tá? Essa daqui é maior do que a de cima. Então, qual é o efeito de beta 1 em VT1, né? Olha só, aqui seria uma condição ideal. A gente tem um U1, eu fiz a soma vetorial aqui, né? No PowerPoint é até relativamente fácil fazer isso daqui, né? Eu construí isso aqui está em escala, realmente, né? Eu construí um W1 aqui, e o 1 e o U1, de forma que o V1 coincidisse com o VN1 aqui. Ou seja, VT1 igual a zero. Aí o que eu fiz aqui, ó? Como todo mundo aqui estava na mesma escala, e é fácil controlar o tamanho desses vetores aqui no PowerPoint, eu variei o beta 1. Eu simplesmente girei aqui, ó. Eu simplesmente peguei esse vetor, eu copiei e colei toda essa figura aqui para baixo, girei o vetor para cima. Então a magnitude dele é a mesma. Esse cara aqui, ó, W1 de cima e W1 de baixo tem a mesma magnitude. Quando eu variei o beta 1, aí a soma vetorial do 1 com W1 trouxe o meu V1 para a direita aqui, ó. E aí eu tenho aqui o VN1, mais em compensação, olha o que aconteceu aqui, ó, o VT1 aqui, tá certo? Então, se o ângulo da entrada, o fabricante ele pode controlar dessa forma, né? Ele faz um beta 1 de forma, claro, sabendo a vazão que ele tem, a gente vai ver isso também, ele faz de forma, ou a vazão que ele tem não, né? A vazão para a qual a bomba é projetada para funcionar, ele faz o ângulo da pá respeitando essa restrição. Aqui, o que eu fiz? Eu variei o U1, a rotação da bomba, porque o U1 é o R1 ômega, né? Então, bom, ou o raio, né? Ou a rotação, mas normalmente a gente varia é mais fácil numa bomba variar a rotação do que o raio, né? Então, aqui, ó, variação da rotação da bomba. Então, o mesmo problema que a gente observou anteriormente. Ó, essa seria a condição ideal. O VT1 eu peguei essa mesma figura aqui, ó. A primeira aqui ideal é repetir. E aqui eu diminuí o V1 aqui, né? Então eu diminuí o V1 e aí todo mundo, o que aconteceu é que o V1 aqui, né? Eu diminui o 1 e o V1 aqui, mantendo o mesmo beta 1, aí o que acontece? Se eu diminuo o 1 mantendo o mesmo beta 1, o W1 vai diminuir também. Tá? Então o que acontece aí é que a gente tem essa componente aqui VT1 também, né? Aqui, ó. Então ela apareceu, porque o 1 variou. A outra coisa é a vazão. Então o que eu fiz aqui? Eu reduzi a vazão de VN1 na condição inicial para um VN1 menorzinho. De novo aqui, ó, apareceu o VT1 aqui, ó, tá? Certo? O VT1 aqui, ele é indesejado. Então, isso daqui, se vocês forem olhando nas apresentações anteriores, também tem sempre porque são informações que vão ficando um pouco dispersas ao longo da apresentação. Mas tem vários locais de várias apresentações que tem isso daqui. Ó. Esse é um dos motivos para a bomba centrífuga ter uma faixa restrita de trabalho. A anterior era aquela questão do impelidor. Aqui está o impelidor. Ele está numa certa posição com relação à carcaça difusora. Eita, apaguei tudo. Ele está em algum ponto da carcaça difusora. E aqui, não ficou muito legal esse desenho, mas essa área aqui vai aumentando, né? Essa área aqui, se vocês lembrarem da aula passada, essa área aqui diminuiu, né? Porque meu desenho está bem ruim. Mas essa área aqui vai aumentando. E isso é feito para não ter nenhum esforço radial. Para a gente não ter nenhuma força radial agindo aqui.
Então, e o local que o impelidor é colocado dentro da carcaça depende da vazão. Então, esse daqui foi um motivo. Motivo 1, para a faixa para a bomba centrífuga ter uma faixa restrita de trabalho em termos de vazão, né? E essa daqui é outra. A bomba centrífuga ela é projetada para o esforço radial ser equilibrado com essa geometria de carcaça numa determinada vazão, mas ela também é projetada para o VT1C0 com esse beta 1, né, com esse ângulo de entrada da pá, nessa determinada vazão que resulta num VN1 aqui, certo? Na saída VN1, que faz com que o V1 tenha um ângulo de 90 graus com o 1 aqui, tá? Então esse é outro motivo para a bomba centrífuga ter uma faixa restrita de trabalho. Se você variar a vazão, você está colocando a bomba centrífuga numa faixa de trabalho que não é ótima. Você vai ter esforço radial, você vai desgastar o mancal, e a eficiência dela vai cair muito. Tá? Então aqui, você até pode imaginar, né? Você tem esforço de mancal, você tem uma força radial agindo ali, você está freando a bomba. Né? O motor elétrico está tentando fornecer torque, você tem um torque sendo jogado fora aqui na forma de calor, de atrito. E o outro é que, idealmente, a equação aqui de Euler, você vai ter o componente menos o 1, VT1, aqui é o V. Então você vai estar subtraindo da variação da quantidade de movimento angular um termo, o 1, V, T1 sobre G, que não é o que a gente quer, né? Isso daqui acontece toda vez que eu estou fora da condição ótima, né? Da condição de projeto, vamos dizer assim. A bomba ela tem a condição de projeto dela, sempre que eu estou fora da condição de projeto, isso acontece. Tá? Então, essa é outra razão pela qual as bombas centrífugas elas têm uma faixa restrita de trabalho. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer a chamada aqui, são 9h30. Aqui. Beleza. Bom. Então, continuando aqui. Então, vazão. Sim, um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu não pulei no slide. Um outro exemplo, olha só. Como a gente falou aquele lance que a equação de Euler das turbomáquinas serve para diversos tipos de equipamento, aqui a gente tem Aqui a gente tem um ventilador. Então, o ventilador tem um rotor de 30 centímetros. Aqui, de novo, né? Eu passei de polegada para centímetro para não ser mais um fator complicador aqui, mas é simples, né? As conversões, né? Diâmetro, rotor de 30 centímetros de diâmetro externo e 25 centímetros de diâmetro interno, né? Então tá aqui, essa é a geometria dele aqui, ó, visto de lado e visto de frente. Isso daqui é uma geometria comum nos ventiladores de ar-condicionado de janela, né? Se vocês olharem, não sei se alguém já abriu um ar-condicionado de janela antigo, mas eles têm um ventilador que é mais ou menos com essa forma aí. Então, ele tem 30 centímetros de diâmetro externo e 25 interno, e a altura de cada rotor, de cada lâmina do rotor é de 22,5 centímetros. Então, o ar entra por aqui, ó, esse é o caminho do ar. Ele entra por aqui com uma certa velocidade, e ao passar por aqui, ó, e aí a gente ficaria ruim desenhar o ângulo que ele sai aqui, mas ele sai com esse, olhando para cá, né? Agora de frente, ó, ele sai com esse ângulo. Ele entra com essa velocidade V1 aqui e sai com essa velocidade V2 aqui. Ó. Essa velocidade V1 é absoluta, né? Idealmente, ele vai ter uma velocidade V1, uma velocidade W1, né? O ângulo aqui que a gente já viu, né? A vazão vai trazer o V1 para cá, para o VN1, né? E aí ele vai ter um W1 que junto com o 1 vai fazer o V1 ser igual ao VN1. Então é isso que ele está mostrando aqui. Ele vai falar isso aqui, ó, V1 é radial lá, certo? Então esse ângulo
faz com que o VT1 aqui seja zero. Então, VT1 igual a zero. E aqui não, né? Na saída ele vai ter o componente tangencial, tá? Então o ar entra aqui com essa velocidade relativa V1, com essa velocidade absoluta V1, e sai com a velocidade relativa W2 aqui no ângulo de 30 graus. E ela tem 32,5 centímetros de altura. A vazão é permanente, então a gente está aqui em regime permanente, está dizendo que é regime permanente, 5,5 metros cúbicos por minuto. E a velocidade absoluta do ar na entrada é radial, certo? Então, essa é a informação que ele está dando para a gente saber que não tem nenhuma componente tangencial na entrada. A descarga da lâmina, né, ou a saída aqui, ela está no ângulo de 30 graus com a direção tangencial, que é o que está dizendo aqui. Então, a gente tem um beta 2 aqui, né? Esse cara aqui, como a gente definiu já anteriormente, isso daqui é o beta 2. E o rotor está numa velocidade constante de 1.725 RPM. Ele quer saber a potência necessária para gerar esse ventilador aqui, né? Para gerar essa vazão. Com essa geometria, qual é a potência necessária para gerar o ventilador? Tá? Qual vai ser o torque, e do torque, com a velocidade de rotação que a gente tem, qual é a potência que a gente vai obter. Então vamos lá. Olha só, aqui, só vocês observarem uma coisa importante, é que ele define Vθ para a gente é o nosso Vt. É porque isso daqui saiu de um livro diferente do que o que eu estava fazendo toda a demonstração. Né? E esse cara aqui é o Vn, tá certo? Então, e esse daqui seria o Wn. Então, pode ser normal ou radial, cada autor usa uma nomenclatura, né, mas é a mesma coisa. E o θ ou tangencial aqui, tá? Então é a mesma coisa, mas VU e W continuam com a mesma notação. Ó. O U ele trouxe aqui para cima, mas a gente poderia, sem problema nenhum, fazer o 1 aqui embaixo, que é o U2, né, que é o R2 ômega. Não teria problema nenhum, tá? R2 ômega, ele botou aqui em cima. R2 ômega. Aqui é a mesma coisa, ó, só porque é o seguinte, eu botei essa figura para ficar alinhado o W2 com esse cara, para entender melhor, geometricamente, as componentes da velocidade. E esse cara aqui é melhor de ver, né? Eu só girei aqui esse triângulo de velocidade para cá, porque é melhor de ver, aqui é melhor de entender a relação entre os diferentes componentes da velocidade, e aqui eu deixei o W2 paralelo ali, né? A gente vê que o VR2 é normal, a gente tem o U2 aqui, né, que é o R2 ômega, e aí o VT2, que é a componente do V2 aqui na horizontal, nesse caso aqui, né? Tá? Bom, então vamos lá, ó. Teorema do transporte de Reynolds, né? Trabalho de eixo, a variação da quantidade de movimento linear, ou fluxo da quantidade, desculpa, angular, ou fluxo da quantidade de movimento angular pela superfície de controle, que, com as mesmas hipóteses, velocidade uniforme, massa específica constante, a gente tira para fora da integral, então a gente fica com R, produto escalar de R com a velocidade tangencial, que vai ser aqui, né, porque esse produto escalar é só com a componente tangencial, e aqui a gente tem um M ponto, né, tá? Então tá lá, ó, o M ponto é esse cara, né, ρVA é a projeção da velocidade na área, então é o VR2, né, o único cara que contribui para a vazão máxima, é o VR2 ou VN2, né, como você queira aqui, né? VR2 ou VN2, tanto faz, depende da nomenclatura que você está usando. É o ρ VR2A2, tá? É o M ponto. E o R, produto escalar de R com V, é o R Vθ2. E aí, daquilo que a gente estava falando, né? Aquela nossa convenção de sinal. Ó. A velocidade angular é nessa direção, nesse sentido aqui, né? O ômega aqui está girando para cá. E se você fizer o R VT, ele também está na mesma direção, então a gente tem um trabalho de eixo maior que zero, isso é uma bomba, tá? Bomba. Trabalho de eixo maior que zero, que chega, né, no volume de controle. Essa é a convenção do teorema do transporte de Reynolds.
Então, jogando todo mundo aqui, né? Esse cara e esse cara, que foram os dois... A gente pegou essa equação aqui, ó, indo bem devagar, né? A gente pegou essa equação aqui. Esse termo a gente resolveu, seria a estrelinha, e esse termo aqui seria o quadradinho aqui. Aqui está o quadradinho, né? E aqui está a estrelinha. Tá? Asterisco, né? Então, juntando esses dois caras, ó, a gente ficou com R Vθ aqui, ó, M ponto aqui de cima, né? Dá a volta para cá. Vθ aqui, tá? Então, é um trabalho de eixo no volume de controle, porque é maior que zero, e essa é a convenção do teorema do transporte de Reynolds, tá? Então, o que eu falei aqui, né? V2 não é puramente normal, né? Observa que agora, como a gente está entregando o fluido com esse certo ângulo, a gente obrigatoriamente tem uma componente tangencial aqui do V2, tá? E aí, a questão aqui, né, para quem não se convenceu ainda, talvez, é que, na verdade, o V2, deixa eu só voltar aqui, ó, apagar isso aqui, só para dar um passo para trás aqui. Só para vocês se convencerem que isso já foi feito, vai ser feito ainda muitas vezes, mas se eu tenho meu U2 aqui embaixo, né, não sei se eu vou conseguir desenhar na mão isso, mas se eu tenho meu U2 aqui, e tenho o W2 aqui, né, eu pegaria o U2, coloco aqui, né, e pego o W2 e traria para cá, ó. E aí seria essa reta aqui, ou fazer isso que ele fez, né? Pegar o W2 aqui e fazer a reta até o final, o U2 para cá. Né? Então, enfim, são várias formas de fazer essa soma vetorial aí. Cada um faz de acordo com a sua preferência, né? A gosto do freguês. O importante é saber que todo mundo aqui está relacionado pelos ângulos e pelas velocidades, né? Pelas velocidades que estão sendo desenvolvidas. Bom, M ponto, 5,5 foi dado, metros cúbicos por minuto, né? Aqui em cima, tá aqui, ó. Multipliquei pela massa específica do ar, isso daqui é o ρ do ar, e dividi por 60 para passar minuto para segundo. Então, tenho 0,133 quilos por segundo em torno do rotor, né? É isso que eu estou falando, né? Essa vazão máxima está saindo aqui em volta, está entrando aqui, né, na superfície de controle 1 e está saindo pela superfície de controle 2 aqui em volta, né? Então, a continuidade garante que, como a gente está em regime permanente, o dmdt é zero, né? Então, a continuidade simplificou para essa relação simples que massa que entra tem que ser igual a massa que sai. Agora, para saber quem é o Vθ2, quem é esse cara aqui, ó, é isso que a gente precisa, como a gente sabe, né? Olha lá, ó, ou Vt2, né? Só para embolar a cabeça de vocês. Para saber o Vθ2, ou se vocês preferirem, R, Vt2, M ponto, tá? A gente precisa de trabalhar com trigonometria agora, coisa bem simples, né? No triângulo de velocidade. Então, olha só. A gente observa essa relação trigonométrica aqui, ó. O U2, quem é o U2? É esse cara aqui, mais a projeção W2 cosseno de 30, tá? É o que eu fiz aqui, ó, essa trigonometria aqui, ó. U2 é o Vt2, que está aqui embaixo, mais W2 cosseno de 30. Então, Vt2 é o 2 menos W2 cosseno de 30, tá? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Quem é o 2? R2, aqui faltou 2 aqui embaixo, né? R2 ômega. Então, 0,15, porque ele falou que é 30 centímetros de diâmetro, né? Então, 0,15 vezes 1.275 vezes 2π sobre 60. Tá lá, né? 2π sobre 60. Aqui está RPM e eu quero passar para radianos por segundo. Então, cada rotação tem 2π radiano, 1 minuto tem 60 segundos. Essa é a conta que a gente tem que fazer. De novo, né, como eu falei, isso daqui tem que dar alguma coisa em torno de 160, qualquer coisa,
radianos por segundo. Lembra que esse cara aqui dava aproximadamente 0,1, tá? Então, 160 vezes 0,15 vai dar 27,1 metros por segundo. As ordens de grandeza estão batendo aqui, né? Então, 160, você multiplica aqui, tira 15% de 160, alguma coisa assim, né? 27,1 metros por segundo. Então, é sempre bom ir fazendo essas ordens de grandeza, porque às vezes você bate na calculadora e erra, né? Então, a gente tem que saber quem é o W2 agora, né? Então, a gente já sabe aqui, para determinar o torque, a gente determinou, então vamos lá, né? A gente determinou aqui, ó. A gente veio aqui, a gente precisou de dois carinhas que a gente determinou aqui, ó. O M ponto, então esse cara aqui seria meu asterisco, que está sendo determinado. Opa, sai fora. Que está sendo calculado aqui. O Vθ2, meu quadradinho, ele está aqui, mas dentro do quadradinho eu tenho dois caras. Eu tenho uma estrela e tenho uma bolinha, né? A estrela está sendo resolvida aqui. Agora a bolinha vai ser resolvida aqui, tá certo? Então, estou fazendo esse código aqui de símbolos para vocês tentar fazer o mais didático possível essas demonstrações por PowerPoint, que eu sei que não são muito triviais, mas, de novo, né? Vocês têm todo o tempo depois para olhar com calma, tirar dúvida comigo, refazer sem ir olhando a solução. Então, tá aqui, a gente está trabalhando no W2 agora, tá? A gente determinou o 2 no slide anterior, a gente determinou o M ponto no slide anterior, e a gente precisa do W2 para fechar o torque, saber quanto de torque está sendo fornecido. Bom, então a gente volta de novo no triângulo de velocidade. Aqui ele está torto, né? Mas vamos voltar aqui, ó. VR2 é ω2 seno de 30, tá? Aqui, ó. VR2 é ω2 seno de 30. Por quê? Trigonometria, né? Esse cara tem a mesma magnitude aqui, ó. VT2, VN2, né? Pelo nosso... Vou desenhar aqui pela nossa nomenclatura anterior. VN2 é ω2 seno de 30, né? É a projeção ali do ω2 seno de 30, tá? Então tá aqui, ó. VR2 ω2 seno de 30. E da continuidade, quem é o VR2, né? A gente precisa do VR2, a gente não tem VN2, né? VN2. Mas a gente tem a vazão mássica, a gente tem a massa específica e a gente tem o A2. Então, VR2 é M ponto sobre ρA2. E aí, então, a gente consegue determinar quem é. Lembra que a gente está fazendo isso tudo para determinar o ω2 aqui. Ó. Talvez essa parte tenha ficado um pouquinho mais embolada, mas é porque tem muito, o ω2 depende de muita gente, né? Ele depende do VR2 e o VR2 depende da massa específica, tá? Então, o VR2 é M ponto sobre A2. Aí ele foi lá e finalmente, ó, ele pegou esse cara aqui embaixo, jogou ali, e pegou esse cara aqui e jogou aqui, tá? E aí, então, ω2 é M ponto sobre ρA2. Quem é ω2? VR2 sobre seno de 30. Então, apareceu o seno de 30 aqui. E esse cara aqui, ó, é o VR2, tá? Esse cara aqui representa o VR2 aqui. Então, só substituição. Depois vocês podem olhar com calma aí, tirar dúvida, quem não entendeu. Mas é só ir fazendo substituição aqui que você vai chegar nessa relação. E aí, ó, finalmente, ó, jogando valores numéricos agora, né? Bom, enfim, a gente precisa do A2 agora, né? Para a gente calcular... Assim, a gente precisa do... Assim, para calcular o H, a gente precisa do A2, né? Mas a gente tem que o M ponto é ρV vezes a área, certo? A gente tem a vazão, tem o VR2, e a gente quer saber... e a gente... Assim, não, desculpa. A gente tem o H, então a gente tem a área, né? Então, M ponto é ρ VR2 vezes a área. Então, VR2 vai ser M ponto sobre ρ vezes a área. E aí a gente jogou isso ali dentro da definição do VR2, né? Beleza? Que é M ponto sobre ρ. Então, aqui eu estou pegando o VR2 aqui, ó, e substituiu aqui o verdinho, né? M ponto sobre ρ 2πr2h, que está aqui, sendo de 30.
Então, agora sim, agora que a gente substitui valor. Ó, M ponto 0,133, massa específica 1,23, 2πr2 que é dado, né, H sendo de 30. Então, a gente chegou no ômega 2, finalmente. Tá? E do ômega 2, a gente substitui aqui em cima para determinar o VT2, ou Vθ2, tanto faz. Então, o 2 menos ômega 2 cosseno de 30, né? Então, a gente tem o 2, a gente definiu, foi a primeira vez, a gente andou a beça, deu uma volta, depois vocês olhem com calma, porque realmente isso daqui foram vários passos para chegar nesse nada muito complicado, tudo trigonometria e substituição de valores, mas a gente chegou numa velocidade relativa aqui, né, o módulo da velocidade relativa de 9,19 metros por segundo. Então, o VT2 é 19,13 metros por segundo, que a gente agora pode calcular o torque. Então, esse cara foi necessário para a gente calcular o torque aqui, tá? A gente fez toda essa volta porque a gente precisava do VT2 para calcular o torque. Então, tá, ó. VT2 é 9,13 metros por segundo, vazão máxima 0,133 kg por segundo, e raio 0,15. Determinadamente, no anterior, que era uma bomba d'água, a gente teve um torque de 9 Nm, se vocês lembrarem lá. Aqui 0,38 Nm, bem menor, né? Então, observa que o M ponto, isso eu falei quando a gente demonstrou o teorema do transporte de Reynolds, né? Como a massa específica do ar é menor, a gente tem um torque bem menor quando a gente quer fazer o movimento de gás, né, em vez de líquido, tá certo? Então a gente tem aqui um torque de 0,38, isso daqui foi o exemplo anterior. Tá? 0,38 Nm. Então como é que a gente chega na potência que a gente precisa para esse motor, né? O torque vezes a velocidade de rotação, 0,38 vezes 1.725 vezes 2π sobre 60. Então 69 watts ou 0,09 HP. Um motor bem fraquinho, né? Bem, se vocês, quem já comprou bomba d'água aí, isso daí normalmente uma bomba d'água é meio HP, 1 HP, né? Isso daqui é uma potência muito baixinha. Então aqui, eu só estou enfatizando aqui, ó, para vocês sempre terem em mente que toda essa análise que a gente está fazendo não leva em conta atrito, por exemplo, que é uma coisa que não tem como ignorar, né? E a outra hipótese muito forte é como se a espessura, como se todo o rotor aqui não tivesse lâminas, como se a espessura da lâmina fosse zero aqui, mas ela tem, de fato, uma espessurazinha que, num cálculo mais preciso, precisa ser levado em conta. Você tem que tirar a contribuição dessa área da espessura da lâmina aqui para fazer um cálculo mais preciso da vazão, né, que está saindo, certo? Porque de fato existe uma espessura. E normalmente, quando se faz cálculo, cálculos desse tipo de aplicação, a gente tem como, não é difícil, né? Só multiplicar essa áreazinha pelo número de lâminas que tem ali em volta aqui do rotor, tá? Beleza? Esse outro exemplo aqui é o seguinte, é com água agora. A água é bombeada numa vazão, né, numa taxa de 10 a menos 2 metros cúbicos por segundo, por uma bomba centrífuga operando a 1.750 RPM. Ele está dizendo que o impelidor tem uma espessura B, né, que aqui é como se o B aqui é como se você estivesse olhando para dentro, né, para calcular a área aqui da saída do líquido. Então ele tem uma altura ou espessura de 5 vezes 10 a menos 2 metros. Com o raio 1 aqui, ó, esse R1 aqui de 4,9 vezes 10 a menos 2 metros, né? 0,049 metros. E aqui na saída, né, o R2, 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então 0,2 aqui, né? 0,2 metros aqui na saída, tá? Então essa é a geometria dessa bomba. E na saída, ó, ele está dizendo aqui que o beta 2 tem 23 graus. Assuma a condição ideal
e a velocidade tangencial Vθ2, 0, ou seja, α1 igual a 90, certo? Então, o que ele quer? A velocidade, o componente da velocidade tangencial Vθ2 na saída, o aumento ideal de head e a potência que o fluido precisa para atender essas condições. Então, isso que eu estou falando, né? Eu já comentei com vocês. Alfa1 é uma definição que não precisa ser rígida. Então, se você... a gente definiu anteriormente como ele foi definido aqui, né, anteriormente, o alfa1, porque isso aqui é outro livro, né? Ou alfa2, né? Mas aqui ele está sendo definido como 90 menos essa 90 graus, porque esse aqui está 90 graus, né? Então isso não precisa ser muito rígido. Na velocidade, na saída, esse é o diagrama aqui, né? Que é bem parecido com o exemplo anterior que a gente fez. Ó. O 2 aqui, W2 aqui, a gente sabe o beta 2, isso é dado, a gente sabe a magnitude do 1, sabe que ele é tangencial, e a soma vetorial, ele já está fazendo aqui, né? Ele pegou o W2 e então esse cara aqui paralelo com W2, e esse cara aqui é paralelo com o 2, e aí faz a soma vetorial ali, tira o V2 ali, né? Tá? Certo? A mesma coisa aqui, ó, da geometria, mesma coisa que a gente fez, né? VT2, ele também chama aqui de Vθ, né? Mas o VT2 é U2 menos W2 cosseno de beta 2, a gente viu no exemplo anterior, e o VR2 é W2 seno de beta 2, a mesma coisa, né? Esse cara aqui, ele também tem essa mesma altura aqui, né? É o VN2 ou VR2, tanto faz, né? E esse cara aqui é o ômega 2, então esse cara aqui, ômega 2 seno de beta 2, que é o que está aqui, né? Tá? Tudo trigonometria tranquilo, né? Então a gente precisa do U2 e do VR2. Mesma coisa do exemplo anterior. Ó. O 2, R2 ômega, 0,2 vezes 1750 vezes 2π sobre 60, né? Aqui passando para radianos por segundo. E aí 36 metros por segundo. Determinamos a magnitude de U2. VR2 vem da continuidade ou da conservação da massa, né? Então a gente tem que a vazão que foi dada aqui em cima, ó, 10 a menos 1 metros cúbicos por segundo, é πr2, B2, VR2, tá? Então a gente isola aqui o VR2, velocidade vezes a área, né? Isso daqui é a área, aqui o 2πr é a seção transversal, a circunferência aqui, toda da saída, e o B2 é a altura ali, né? Da lâmina. Então essa daqui é a área. Então aqui é a velocidade vezes a área, né? Esse cálculo aqui. Então, VR2 é a vazão que é dado, vezes 2πr2b2. Tudo foi dado aqui, né? 10 a menos 1. 2π02 vezes 0,05 dá 1,6 metros por segundo. Então, temos a magnitude por geométrica aqui, ó, que o Vθ2 é o 2 menos VR2 cotangente de beta 2. Tá? Isso é tudo geometria que a gente faz. Sim, foi mostrado aqui, ó. Por quê? Ó, está mostrado aqui, né? Poderia ter sido feito no exemplo anterior também. Observa que isso foi uma maneira diferente de fazer. Se vocês olharem no exemplo anterior, o resultado saiu o mesmo, mas fazendo por isso que eu até botei isso daqui, né? Não só porque é água e o anterior era ar, mas também porque ele fez de uma maneira diferente que ele vai chegar no mesmo resultado. VR2 é ômega 2 seno de beta 2. Então, o ômega 2 vai ser VR2, né? Então, ômega 2, VR2 sobre seno de beta 2. E aí ele substituiu aqui, ó. VR2 cosseno de beta 2 sobre seno de beta 2 é cotangente de beta 2, tá? Beleza? Aí a gente pode vir aqui, ó, e pegar o VR2 bem mais simples, né? No exemplo anterior a gente deu várias voltas, fez umas coisas meio complicadas para chegar no VT2 aqui, ó, 32,9 metros por segundo, tá? Substitui na equação de Euler. Então a gente tem o 2, calculamos, né? R2 ômega 2. VT2 acabamos de calcular por toda
esses argumentos trigonométricos super simples, né, que simplificou bastante para a relação ao exemplo anterior. Se vocês compararem, vocês vão ver que a gente deu uma voltinha meio chata. Então, essa bomba, ela eleva 122 metros, nessa condição ideal, né, o fluido. Observa que se tivesse um U1 VT1 sobre G, esse 122 ia ser subtraído, caramba, ficou ruim aqui. U1 VT1 sobre G, a gente ia subtrair alguma coisa aqui nesses 122 metros. Potência, né, já temos essas fórmulas aqui dos slides anteriores, é o head vezes m.g, então 122 vezes a vazão máxima, né, 999 vezes 10 a menos 1, vezes 9,81, então 161 HP, que esse motor elétrico precisa fornecer para a bomba. Então, a gente teria que ir lá para um fabricante de motor elétrico e falar, olha, me vê um motor elétrico que gira 1.750 RPM e me forneça 161 HP, que a minha bomba está precisando disso para elevar a água nessa altura, vencer as perdas de carga, né, e tudo mais, para vencer essa condição aqui, né, contra quem ele está bombeando, tá certo? Então, deem uma olhada de novo, quem tiver dúvida pode me perguntar, se for alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta a fazer aí? Estamos encaminhando para o fim da aula, fazer a última chamada aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, opa, fez. Algum comentário, alguma coisa que passou muito rápido? Não? Bom, pessoal, então o pessoal do minicurso também, né, estamos nos encaminhando para o final do minicurso, que é a aula que vem, é a última aula, vamos fazer as 10 horas de minicurso. Quem quiser continuar, será um prazer, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum, vou estar na agenda de vocês aí. Mas o minicurso que está chegando no final, e aí depois a gente vai continuar com os 3 alunos, né, os 3 alunos que estão inscritos como atividade acadêmica emergencial, que nessa época da pandemia aí, quem está se formando, teve a oportunidade de pegar as disciplinas que faltam para cumprir os créditos, né, a carga horária. E tem 3 alunos na disciplina de máquinas de fluxo que vão continuar comigo, vamos dizer assim, de forma oficial, né, que vai ter a nota lançada, que vai ter que fazer prova, vai ter uma lista de exercícios para entregar, mas quem quiser continuar como ouvinte não tem problema nenhum, tá? Mesmo porque tem uma questão de prova de proficiência, né, vocês têm um limite aí de algumas cadeiras, vocês podem fazer uma prova de proficiência e não cursar a disciplina. Então, não pode ser muitas disciplinas, mas talvez quem continuar pode aproveitar para isso, tá bom? Bom, então, se não tem nenhuma pergunta, vou parar aqui a gravação.